educação física surgiu na Grécia Antiga, por volta de 386 a.C. Na época, a disciplina estava incluída na Academia de Platão, considerada a primeira escola de filosofia do mundo ocidental. Historicamente voltada para o ambiente escolar, a educação física tem hoje um papel muito mais diversificado. E como sempre falo, não quero, de jeito nenhum, deixar as aulas chatas e cansativas, como por exemplo falar da história da educação física. Vamos falar da história do esporte, que deixa vocês apreensivos para ver o final da história, sempre tem um quezinho a mais. Por isso, vamos dar uma olhadinha em algumas reviravoltas geniais do esporte, que hoje são fatos históricos. Por exemplo, uma ultrapassagem numa corrida que todo mundo já tinha dado como perdido. Olá pessoal, se você gosta de assistir a eventos esportivos, provavelmente já notou que a competição sempre fica mais intensa nos últimos segundos. É nessa hora que o destino das medalhas é decidido, por isso muitos atletas economizam suas energias para fazer um último esforço. E às vezes, nesses momentos, a apenas alguns segundos do final da partida ou corrida, acontecem coisas realmente incríveis. Chame isso do que quiser, milagre, revanche inesperada, reviravolta lendária, a essência é a mesma. Esses segundos são lembrados por muito tempo pelos fãs e entram para a história do esporte. Hoje reunimos para vocês os momentos decisivos mais legais. Então, vamos lá! Durante a JBC 4X Revelations, uma corrida de ciclismo extremo que rola na República Tcheca, acontece de tudo e as quedas com certeza fazem parte do evento. Portanto, ninguém ficou especialmente surpreso quando o atleta Michał Marosi pousou errado e caiu da sua bicicleta. É claro que foi uma pena, mas a corrida continuava interessante. A disputa entre os outros participantes estava acirrada, mas o Michał não estava pensando em desistir. Ele pegou a sua bike e correu atrás dos adversários. A chance era muito pequena, afinal o cara passou um tempo caído no chão. Ele provavelmente só conseguiria o bronze. Mas espera aí, o que diabos foi isso? Espera aí, pode isso? Usain Bolt. Quem não conhece o Usain Bolt? Talvez este seja um dos corredores mais famosos da história, afinal ele possui o recorde absoluto de velocidade, 45 km por hora em uma corrida de 100 metros. Ao longo de sua carreira esportiva, Usain Bolt completou 45 vezes a corrida de 100 metros em menos de 10 segundos e 31 vezes a de 200 metros em menos de 20 segundos. E estamos falando apenas das competições oficiais. Além disso, ele é o único atleta que conseguiu ganhar o ouro nas corridas de 100 e 200 metros em 3 Jogos Olímpicos consecutivos, 2008, 2012 e 2016. Ele é o primeiro corredor a ganhar 11 medalhas de ouro nos campeonatos mundiais. Ele recebeu até o apelido de Relâmpago. Agora imagine o que sentem os adversários correndo lado a lado com Bolt. E imagine a felicidade deles ao perceber que o famoso corredor ficou para trás e que eles finalmente poderiam ganhar. Faltava só um pouco, muito pouco, vamos! Mas o Usain Bolt não seria uma lenda do atletismo se não conseguisse se superar. Olhe bem, o Bolt ultrapassa um atleta, depois outro e depois alcança a câmera. Caramba, esse cara conseguiu ultrapassar até a câmera que filma os corredores? Não é de admirar que os humanos não sejam páreo para ele. O Kobe Bryant é um jogador de basquete profissional estadunidense que jogou na National Basketball Association por 20 temporadas pelo mesmo time, o Los Angeles Lakers. O Kobe é também uma espécie de lenda que superou até o Michael Jordan na lista dos melhores pontuadores de todos os tempos. Jogando pela Seleção Nacional de Basquete dos Estados Unidos, ele ganhou 2 vezes o ouro nos Jogos Olímpicos e também venceu a Copa América. Em 2016, o Kobe encerrou a sua carreira, marcando 60 pontos em sua última partida e 2 anos depois ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação. Dear Basketball, Glenn Key and Kobe! Bem, já deu para entender o quão bom ele é, certo? Mas se todas essas conquistas soam como uma simples lista de títulos desconhecidos para você, dá uma olhada no que o Kobe é capaz de fazer durante um jogo. In trouble, forced up and in!
Será que uma única pessoa pode salvar a sua equipe da derrota 1 minuto e meio antes do fim do jogo? Talvez sim, se essa pessoa for o Kobe Bryant. Uma cesta, 2 cestas, 3 cestas e 5 segundos antes do final do jogo, o Kobe faz um lançamento decisivo que traz um empate para sua equipe. Tudo bem, não é uma vitória, mas há alguns momentos atrás era para ser uma derrota. Em geral, o basquete é mesmo um jogo de reviravoltas. Dá só uma olhada. Wade with a steal, with 2. Wade puts it up for the win. Yeah, baby! He did it! Mayo, off balance, AJ Mayo. Oh my goodness, can you believe that? 1.5 seconds, no timeouts. Tyreek at the hole. A patinação de velocidade pode ser muito emocionante, especialmente se for uma corrida durante as Olimpíadas de Inverno. Foi assim em 2002, quando as competições internacionais foram realizadas em Salt Lake City. 5 atletas estavam participando da corrida final dos 1000 metros. Apollo Anton Orno, En Hyun Soo, Lee Jia-jun, Matthew Turcotte e Steven Bradbury. Ao contrário de seus concorrentes, o patinador australiano Bradbury não podia se gabar de grandes recordes esportivos e chegou às finais quase que por milagre. A luta pela medalha de ouro estava bem acirrada e o Steven ficou em último lugar toda a corrida. Na 5ª volta, ele já tinha ficado bem atrás dos líderes, mas quando faltavam apenas alguns metros para o fim da corrida, inesperadamente todos os 4 candidatos à vitória... E o Bradbury cruzou claramente a linha de chegada. Ponha um óculos pixelado nele agora mesmo. Foi assim que ele se tornou o primeiro campeão olímpico da Austrália nas Olimpíadas de Inverno. Essa vitória impressionou tanto os australianos que eles até criaram a expressão fazer um Bradbury, ou seja, alcançar o sucesso sem fazer muito esforço. 11 de agosto de 2015, o clube holandês ADO Den Haag estava perdendo de 1-0 para o time PSV. Já era o último minuto do segundo tempo e as chances de ganhar ou até mesmo de empatar eram quase nulas. Mas os jogadores de futebol nunca perdem a esperança. E dá só uma olhada. Ao perceber que já não tinham nada a perder, até o goleiro do ADO, o Martin Hansen, de 25 anos, foi participar do escanteio na área do adversário. Mesmo o seu gol sendo do lado oposto do campo, Martin resolveu participar da jogada com seu time. Bem, vamos ver o que aconteceu. O jogador chuta e... Uau, aí sim. Espere, você viu o que aconteceu? Vamos ver o replay em câmera lenta. Martin vai em direção à bola, cai e ao cair, manda a bola direto para o gol do adversário, com o calcanhar. Incrível, amigos, simplesmente incrível. Mas não são só as pessoas que são capazes de reviravoltas incríveis, não é? Os cavalos. Isso mesmo, os cavalos também são capazes disso. Bom, pelo menos esse cavalo chamado Mind That Bird. No Kentucky Derby de 2009, a pista de corrida estava molhada e cheia de lama. Depois de uma chuva noturna e logo no início, o Mind That Bird teve problemas com seu portão. Como resultado, os adversários conseguiram avançar muito e o Mind That Bird ficou tão para trás que o comentarista esportivo, a princípio, nem sequer o notou. Olha só, o garanhão nem aparece nas imagens, mas no final da corrida algo incrível aconteceu. O Mind That Bird, que ainda estava alguns segundos atrás de todos, de repente começou a ultrapassar os adversários um por um. Top of the stretch, it's still joining the dance with a tenuous lead. Regal Ransom and Pioneer of the Nile strikes the front just outside the 8 pole. No final, o cavalo deu um pinote à frente do líder da equipe e conquistou a vitória. E nem foi nos últimos centímetros, não. Ele ganhou a corrida com uma boa distância. Esse cavalo não só cruzou a linha de chegada primeiro, mas também entrou para a história. No Campeonato Europeu de Atletismo de 2014, a França conquistou 9 medalhas de ouro, 8 de prata e 7 de bronze, ficando assim em segundo lugar no quadro geral por equipes. É claro que durante a competição aconteceram muitos momentos legais que ficaram na memória do público, mas queremos mostrar a vocês um deles, que foi realmente especial. Ele aconteceu durante o revezamento feminino 4x400 no dia 17 de agosto, no estádio Letzigrund. Na última fase da final, as equipes da
Ucrânia, Grã-Bretanha e Rússia estavam entre os líderes e as atletas dos outros países tinham ficado bem para trás. Entre elas estavam as mulheres francesas. A situação não mudou muito até os 100 metros finais. O público já apostava em quais dos líderes ganharia o ouro, quando Floria Guay, uma atleta francesa de origem marfinense, começou a acelerar rapidamente. Com um esforço incrível, a Floria conseguiu encurtar a vantagem significativa das concorrentes e ainda conseguir a vitória. Ela correu a sua fase em 49,71 segundos, batendo o seu recorde pessoal de 51,42 segundos. Podemos imaginar como as adversárias ficaram chateadas. Onde mais podemos esperar um jogo tenso e emocionante senão no hóquei, especialmente se uma das equipes está determinada a se recuperar. Shot by Hayden. There it is! Yes! Yes! And Petrie again snaps a shot right in front again. This time they don't miss. Chance for Tanguay, but the puck bounce. Shot saved. There's a chance. Did he score in time? No entanto, quando falta pouco mais de 3 minutos para o apito final e o adversário está ganhando de 4-1, não há muita esperança de vencer. Pelo menos isto é o que acham os torcedores, porque o Montreal Canadiens, em vez de se render, fez o que era quase impossível. O segundo disco voou para a rede 3 minutos e 22 segundos antes do final da partida, o terceiro a 2 minutos e 4 segundos. A derrota já não seria tão vergonhosa quanto antes, e eles até podiam relaxar um pouco, mas o time de Montreal foi para cima com tudo. O quarto disco empatou o jogo nos últimos segundos do terceiro período, e então os caras do Ottawa Senators parecem ter realmente ficado bravos. Eles tinham a vitória em suas mãos, mas o que é isso? O último disco entrou no gol e de uma derrota por 4-1, os jogadores de Montreal conseguiram passar para uma vitória de 5-4. Uma vitória muito esforçada e impressionante. Ei, amigão. Vocês vão dizer que foi sorte que o cara conseguiu fazer isso. Que é cagada. Não. Com certeza tudo isso aconteceu por um fator muito importante no esporte e principalmente na vida, que é a garra, a determinação. Tem gente que possui tanta garra, vontade de crescer e vencer, que é que nem esses matos que crescem em qualquer lugar da calçada, erva daninha. Quanto mais recebe tesourada na vida, mais ela cresce. Seja assim, não desista nunca, nunca dos seus ideais. Dá uma olhada no que esse moleque fez e me diga se ele não está determinado no objetivo. Se inspire nele, tenha vontade, tenha garra, objetivo de vida, para que você futuramente também seja um campeão. Já é um campeão.